Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos hoje com a primeira aula do curso intensivo teórico de Anatomia Humana 1. Mas qual é o objetivo desse curso? O objetivo desse curso é um preparatório para os exames parciais e finais, interagir com os alunos do primeiro semestre, ajudar alunos com dificuldades de compreender termos em espanhol. Por quê? Esse curso é destinado mais para aqueles alunos que estão no primeiro ano de medicina. Claro que outras áreas podem também vir assistir também, porque é bom, é legal. Mas antes de começar, gostaria de explicar um pouco sobre mim. Meu nome é Neuriane Dantas, sou graduada em biomedicina pela Uninasal Piauí, sou estudante de medicina na UMAX, em Assunção, Paraguai. E sou promotora estudantil autorizada. Então, se vocês quiserem me seguir aqui nas nossas redes sociais, aqui embaixo tem a descrição, tem Instagram, YouTube, Facebook. Então, está aqui embaixo. O cronograma a desenrolar vai ser generalidades, que vai ser ministrada hoje. Depois vai ter sistema esquelético, artrologia, miologia, coluna vertebral, sistema nervoso, sistema cardiovascular e assim sucessivamente. Hoje vamos começar com as generalidades, como já foi falado. Vamos falar da anatomia, da divisão da anatomia, do corpo humano, posição anatômica de referência, eixos do corpo humano e planos de corte. E no final vamos ter um questionário que vai ser baseado em tudo que vai ser falado aqui no vídeo, na aula, e vai ser como livro base Latarjet. Então, o que é anatomia? Anatomia é o estudo das estruturas do corpo humano. Então, ele estuda, classifica, descreve as estruturas e órgãos do corpo humano. E deriva do termo grego anatomy, que significa cortar, separar ou dissecar. E para estudar o corpo, os anatomistas se valem de la dissecação. Mas o que é dissecação? É cortar, separar tecido para seu estudo. Então, aqui temos uma leção de la anatomia, que muitos anatomistas faziam isso, dissecavam tudo assim. Então, o conhecimento de la anatomia é o começo necessário de todo saber médico. É uma das 4 grandes disciplinas médicas. Então, essas 4 grandes disciplinas médicas, eu trouxe aqui 4 delas para vocês, que é anatomia, fisiologia, patologia e a terapêutica. A anatomia, a área de estudo dela é a estrutura do corpo. A fisiologia é a função, patologia são as enfermidades e a terapêutica, o tratamento. E aqui na UMAX, aqui no curso de medicina mesmo, anatomia a gente vê no primeiro ano, primeiro e segundo semestre, porque é o que a gente tem que saber mesmo, a gente tem que conhecer as estruturas, porque para conhecer as estruturas você vai conseguir saber depois, futuramente, a funcionalidade dessas estruturas, que é a partir do segundo ano, que a gente vai estudar a função dessas estruturas. E no terceiro ano já é a parte patológica, a gente vai saber as enfermidades que essas estruturas podem ter. E sabendo estrutura, sabendo função, sabendo enfermidade, nós vamos em busca de quê? Do tratamento dessas enfermidades, que é isso que o curso de medicina faz. E como estudar anatomia? Bem, eu estudei anatomia, a gente dividi a anatomia em teoria e prática na faculdade. Na teoria, o livro base era o Latarjet e o Atlas Netter. E na prática é a dissecação, são estruturas mesmo biológicas de estudo que nós estudávamos. E um livro que eu gosto muito de estudar é o Yakushi, que é um livro que as imagens vêm mesmo imagens reais. Então é muito bom você olhar essas imagens desse livro e depois ir lá para a morgue, para a prática, quando a gente vê as estruturas biológicas. A divisão da anatomia. Temos uma anatomia macroscópica e uma anatomia microscópica. A anatomia macroscópica é aquilo que a gente vê, sem precisar do microscópio, como o próprio nome já diz. Ela é a anatomia descritiva e a anatomia topográfica. Já a anatomia microscópica é a parte histológica, que a gente vai estudar tecido, célula, que é uma parte muito gostosa, que depois eu vou vir aqui também destrinchar essa disciplina também com vocês. Como a gente estuda o corpo humano? A gente estuda baseado em 7 regiões, que é cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pelvis, membros superiores e membro inferior, que é até dividido no primeiro ano, primeiro semestre. Geralmente a gente estuda membro superior, a caixa torácica,
Já no segundo semestre, membro inferior, parede abdominal, crânio, que é a parte já da neuroanatomia. Sistemas é o corpo humano. Temos o sistema ósseo, que estuda ele, é a osteologia, articular, que é a artrologia, muscular, miologia, vascular, angiologia, visceral, esplacnologia, nervoso, neuroanatomia. Posição anatômica de referência. Para descrever as estruturas do corpo se usa como referência ao indivíduo, que é o indivíduo de pé, com a vista à frente. Calma aí, vou pegar um laser aqui para vocês. De pé, com a vista à frente, os membros superiores ao largo do corpo, as palmas de las manos adelante, os membros inferiores juntos e os pés adelante. É isso, essa é a posição anatômica de referência que nós usamos para estudar o corpo humano. E isso é muito importante, porque muitos professores pedem tanto em prova teórica como prática essa posição anatômica de referência. Então, se liga aí, tira um print da tela e decore essa posição, porque é questão de exame. Agora vamos saber os eixos do corpo humano. Temos o eixo longitudinal, o eixo sagital e o eixo transversal. Que o eixo longitudinal, ele é vertical, é de arriba a abaixo. O eixo sagital, ele é um eixo anterior, posterior, que é de adelante a trás. Tem o eixo transversal, que ele é um corte horizontal e ele é de lado a lado. Então, aqui nós conhecemos os eixos do corpo humano. Vamos lá agora para os planos de corte, que esses planos de corte, gente, ele é muito importante para as provas teóricas, provas práticas. É importante quando você está estudando já a parte de neurociência, neuroanatomia. Em todo o curso, os professores te pedem, colocam a imagem para você, você tem que dizer que corte é esse? Corte plano sagital, plano frontal. Então, é importante vocês saberem assim aqui. Então, o plano sagital, ele é vertical e anterior, posterior. Ele é o plano sagital mediano, que divide o corpo em duas metades, direita e esquerda. Tem planos parasagitários ou paramedianos, que são paralelos ao plano sagital mediano. Por exemplo, se eu traço aqui uma linha na linha axilar, eu posso dizer que esse plano aqui é paramediano a meu plano médio. E vocês estão vendo aqui que ele traça, um corte, ele é de anterior a posterior, que ele vai dividir em duas metades, direita e esquerda. Esse é o plano sagital. Temos o plano frontal ou coronal, que esse plano frontal ou coronal é essa imagem, é isso que está aqui em rosa, que ele é um plano vertical e transversal, que divide o corpo em duas partes, anterior, posterior. Temos o plano horizontal, esse que está em branco aqui, que tem um corte transversal e divide o corpo em duas partes, superior e inferior. E temos o plano oblíquo, e o plano oblíquo ele pode ser o quê? Qualquer plano que não seja paralelo a nenhum dos outros planos anteriores. Eu poderia dizer que se eu traçasse uma linha aqui, poderia dizer que era o quê? Um plano oblíquo. Aqui mais outra imagem aqui, mostrando esses planos aqui, o plano sagital. Você vai ver que vai dar duas metades, direita, esquerda. O plano horizontal, que vai me dar duas partes, superior, inferior. E o plano coronal, que vai dar anterior, posterior. Mais outra imagem aqui mostrando o plano horizontal, o plano sagital e o plano coronal. O plano coronal, mais uma vez, esse que está em rosa aqui, vai ter um corte transversal, vertical, vai me dar duas partes, anterior, posterior. O plano sagital, que vai de anterior a posterior, vai me dar duas metades, direita e esquerda. E o plano horizontal, que vai ter um corte transversal e vai me dar duas partes, superior e inferior. Então, o corpo humano não está formado por duas metades simétricas.
direita e esquerda. E isso é muito importante vocês saberem também. Por que que não está formado por partes, não é simétrico? Porque temos órgãos ímpares. Órgãos ímpares que pode ter de um lado, mas não pode ter de outro. Porque alguns estão na linha média, pero desplaçados. Por exemplo, o coração, que está na linha média, desplaçado hacia a esquerda. E alguns estão hacia a direita. Por exemplo, o hígado. Alguns hacia a esquerda, por exemplo, o baço. E temos órgãos pares também, mas não sempre estão em posições simétricas. Por exemplo, os rinhões. E alguns têm forma e tamanho diferentes. Exemplo, os pulmões. Porque nos pulmões a gente sabe que tem um que tem 3 lóbulos e o outro tem 2 lóbulos. Então, são assimétricos. Então, o que vocês têm que frisar aqui, que é questão de prova, sim ou sim é questão de prova, é que o plano sagital mediano divide o corpo em metades não simétricas, ou seja, não simétricas. Não divide em partes simétricas. Termos de relação e comparação. Define a situação relativa entre as diferentes estruturas anatômicas. Exemplo, anterior é a parte ventral, que é adelante. Posterior é a parte dorsal, que é de trás. Superior é a parte cranial, porque está mais próximo do crânio, que é a arriba. Inferior, mais a parte caudal, que é abaixo. Medial é hacia o plano sagital mediano. E lateral, alerrado do plano sagital mediano. Proximal, mais cerca do tronco ou do ponto de origem. E distal, mais alerrado do tronco ou do ponto de origem. Superficial, mais cerca de lá superfície. Profundo, mais longe de lá superfície. Externo, mais alerrado do corpo do centro de um órgão. Interno, cercando ao centro de um órgão. Axial, umbicado em um eixo homolateral ou ipsilateral, do mesmo lado do corpo, e contralateral de la metade contrária do corpo. Todos esses termos são importantes, todos esses termos vocês têm que aprender, então decore. Então, os termos se podem cambiar, quer dizer, trocar, exemplo, superomedial ou inferolateral e etc. Por exemplo, superolateral indica-se a parte cefálica e alerrado do plano mediano. Inferomedial, indicado hacia caudal e hacia o plano mediano. Por exemplo, o músculo abductor. O músculo aductor, eu posso dizer que ele é inferomedial. Por quê? Porque ele está na parte do meu membro inferior e está o quê? Próximo à minha linha média. Aqui temos uns questionários para saber se vocês prestaram atenção na aula, para saber se vocês são afiados. Essa é a ciência que estuda a estrutura ou morfologia de los órgãos e suas relações entre si. Letra A, planimetria. Letra B, anatomia. Letra C, embriologia. Ou letra D, biologia celular. Vou dar 5 segundos. Pausa o vídeo aí e enquanto vocês buscam aí a resposta. Essa aqui, gente, é fácil. Ela é a letra B, é a anatomia. A ciência que estuda a estrutura ou morfologia de uns organismos e suas relações entre si é o quê? Anatomia. Próxima questão. Todas essas perguntas é muito importante, gente, para a prova. Então, vocês prestam atenção. Plano de secção vertical em sentido antero-posterior, que passa por o eixo longitudinal do corpo e o divide em uma metade direita e outra metade esquerda. Letra A, plano frontal ou coronal. Letra B, horizontal ou transversal. Letra C, sagital para mediano. Letra D, sagital mediano. Ou letra E, C e D são corretas? 5 segundos, pausa para vocês responderem. Então, vamos aqui pegar as palavras-chave, gente. Fala que é um plano de secção vertical em sentido anterior-posterior, que passa por o eixo longitudinal do corpo e o divide em 2 metades. Então, o que é importante aqui? 2 metades, ó, divide 2 metades, direita e outra esquerda. Que plano que faz isso? E é em sentido anterior-posterior, o corte, a secção vertical. Então, é um corte que vem de anterior-posterior e divide uma metade direita e uma metade esquerda. Que plano é esse, gente? Fácil agora, né? Plano sagital mediano. Próxima pergunta.
plano de secção vertical em sentido transversal, que divide o corpo em uma parte superior e uma parte inferior. Ou que divide uma parte anterior e outra parte posterior. 5 segundos para vocês. Então, vamos pegar as palavras-chave aqui. Divide uma parte anterior e uma parte posterior. Que plano é esse que divide uma parte anterior e uma parte posterior? É o plano o quê? Frontal ou coronal. Vamos para a próxima. Término de relação que indicam uma situação ásia caudal e ela errado deu plano sagital mediano. Vamos pegar aqui as palavras-chave. Tá? Situação ásia caudal, gente. Ásia caudal quer dizer que é o quê? Inferior, porque cranial é superior. E ela errado deu plano sagital. Se tá errado deu plano medial, então ele é lateral. Então, qual é a resposta que combina aqui mais? Vai ser inferolateral. Porque é inferior, porque fala que é caudal, e tá errado é o plano mediano. O que é errado do plano mediano? É lateral. Então, é inferolateral. O plano que divide verticalmente o corpo em duas metades assimétricas se denomina, essa é fácil, gente, já falo. Duas metades assimétricas é o quê? Plano o quê? Sagital. Que vai dividir direita e esquerda. A seguinte imagem representa uma secção do tórax. Aqui essa seção do tórax, a gente vai ver que vai dar uma parte superior e outra parte inferior. Então, que plano vai ser esse? Qual é esse plano, gente? É o quê? Posso dizer que é transversal ou horizontal. As duas denominações são corretas. Tá bom? E aqui, se for a bibliografia que foi utilizada para essa aula, foi o livro nosso base Latagé e o Atlas do Néter. Orem, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Aqui está nosso slogan da nossa promotoria. Se vocês quiserem entrar em contato com nós, a descrição das nossas redes sociais está aqui embaixo na descrição. Segue lá no Instagram, segue no Facebook e até a próxima. Tchau!